Olhe atentamente para as imagens de satélite capturadas ao longo das últimas décadas sobre a Ásia Central. O que você vê não é apenas o ciclo natural das estações, mas uma mancha pálida e implacável que rasteja pelo mapa como uma ferida aberta. Esta é a sombra do deserto de Gobi, uma massa de areia e poeira que avança com uma voracidade silenciosa, consumindo tudo o que encontra pelo caminho. O verde vibrante das florestas e as terras férteis que outrora alimentaram civilizações estão sendo devorados por um monstro invisível e persistente. Na China, esse fenômeno ganhou um nome que evoca terror e respeito: o dragão amarelo. Esta não é uma metáfora poética, mas uma realidade brutal que ameaça apagar províncias inteiras do mapa, transformando cidades prósperas em relíquias soterradas pela areia. Durante anos, a humanidade tentou lutar contra essa força da natureza com as ferramentas que melhor conhecia. Construíram-se barreiras físicas monumentais, muralhas de concreto e cercas que visavam conter o avanço das dunas. Bilhões foram investidos em reflorestamento convencional, plantando fileiras intermináveis de árvores em um esforço desesperado para segurar o solo. No entanto, o dragão amarelo provou ser um adversário mais astuto do que qualquer engenheiro poderia prever. O vento soprava, a areia saltava sobre as barreiras e as árvores, privadas de água e nutrientes, em um solo cada vez mais compactado e estéril, morriam antes mesmo de fincarem raízes profundas. A tecnologia convencional, baseada no aço e na força bruta, estava falhando miseravelmente. O deserto estava vencendo a guerra e o tempo estava se esgotando para milhões de pessoas que viviam na fronteira dessa expansão árida. Foi então que, sob o manto de um segredo absoluto, algo extraordinário começou a acontecer. No coração da noite, longe dos olhos curiosos da imprensa internacional, colunas intermináveis de caminhões militares e civis começaram a cortar as estradas poeirentas que levam às regiões mais remotas do Gobi. O movimento era coordenado com precisão cirúrgica. Não havia anúncios oficiais, apenas o ronco dos motores quebrando o silêncio absoluto do deserto. Aqueles que observavam de longe se perguntavam se a China estava movendo tropas para uma fronteira sensível, ou talvez transportando equipamentos para testes de armas secretas. A tensão no ar era palpável, carregada com o cheiro de diesel e a incerteza de uma operação que desafiava qualquer explicação óbvia para os observadores externos e civis locais. Quando o primeiro comboio parou em uma região onde as dunas eram mais agressivas, o suspense atingiu o seu ápice. Soldados e cientistas, vestindo trajes de proteção contra a areia fina, posicionaram-se diante das grandes portas traseiras dos caminhões. Quando as trancas foram finalmente liberadas e o metal rangeu, o que emergiu não foi o brilho frio de armas ou o rugido de máquinas de guerra. Em vez disso, uma maré viva, uma massa ondulante de pelos brancos, cinzentos e castanhos, transbordou para a areia escaldante. Milhões de coelhos, uma visão que desafiava completamente a lógica militar e científica tradicional, foram soltos de uma só vez. O contraste era absurdo e quase surrealista. A fragilidade de pequenos roedores sendo lançada contra a imensidão hostil de um dos desertos mais mortais do planeta. Para qualquer observador externo, a cena parecia o ápice de um erro catastrófico ou talvez uma piada de mau gosto. Como poderiam esses animais, conhecidos por sua vulnerabilidade e apetite voraz, ser a resposta para um problema que nem a engenharia pesada conseguiu resolver? O medo psicológico começou a se espalhar entre os poucos que sabiam da operação. Seria isso uma forma de arma biológica disfarçada, projetada para se infiltrar em ecossistemas vizinhos? Ou estaria o governo chinês, em um ato de desespero final, cometendo um erro ecológico de proporções bíblicas que devastaria o que ainda restava de vegetação? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A verdade por trás dessa decisão é muito mais sombria e calculista do que se possa imaginar à primeira vista naquele horizonte desolado. Os cientistas chineses não estavam soltando esses animais por compaixão ou para repovoar a fauna local. Aqueles milhões de coelhos não foram enviados para viver uma vida longa e tranquila nas dunas. Eles foram selecionados para cumprir uma missão que beira o sacrifício em massa,
atuando como o que alguns especialistas começaram a chamar de exército biológico de vanguarda. Eles eram a peça fundamental de uma estratégia que transformava a vida em uma ferramenta descartável de engenharia ambiental. O que estava por vir não era apenas um experimento biológico comum, mas o início de uma operação onde a biologia seria moldada para servir aos interesses de uma nação em guerra contra o clima implacável. O silêncio que se seguiu à liberação dos animais era apenas a calmaria tensa antes de uma tempestade biológica que ninguém estava realmente preparado para enfrentar. O plano arquitetado pelos cientistas chineses era de uma audácia técnica que beirava a ficção científica. Longe de ser um ato aleatório de libertação animal, a Operação de Longas Orelhas era uma intervenção de engenharia biológica calculada para atacar o problema da desertificação por baixo da superfície. O solo do Gobi, compactado por milênios de aridez e ventos cortantes, era duro como concreto, impedindo que qualquer semente ou gota de água penetrasse em suas camadas profundas. Os coelhos foram introduzidos como perfuratrizes orgânicas. Suas tocas, complexos labirintos subterrâneos, serviam para aerar a terra e criar canais de drenagem naturais. Cada excremento deixado para trás não era apenas resíduo, mas uma cápsula concentrada de fertilizantes e micro-organismos projetada para reativar a vida microbiana em um solo que estava morto há séculos. O objetivo era criar microecossistemas funcionais onde a vegetação pudesse, finalmente, encontrar um ponto de apoio para crescer e se expandir. No entanto, o que ocorria no interior da China não passou despercebido pelos satélites de alta resolução das potências vizinhas. Governos na Mongólia, na Rússia e até mesmo observadores ocidentais monitoravam com crescente inquietação o movimento massivo de biomassa nas fronteiras sensíveis. A falta de transparência sobre o propósito real da operação gerou uma onda de tensão geopolítica. Questionava-se se a China estava, na verdade, manipulando a fauna em escala industrial para criar uma forma de guerra biológica, ou, quem sabe, utilizando os animais para alterar a ecologia de regiões fronteiriças disputadas. O medo de que esses animais pudessem carregar patógenos ou serem vetores de alguma tecnologia desconhecida colocou exércitos vizinhos em alerta máximo, transformando o que deveria ser um projeto ambiental em um barril de pólvora diplomático. Mas a natureza raramente se curva aos gráficos e planilhas dos burocratas. Em pouco tempo, a solução biológica começou a demonstrar a sua face mais sombria. A lei das consequências imprevistas. Sem predadores naturais suficientes naquele ambiente inicialmente hostil e com uma capacidade reprodutiva lendária, a população de coelhos explodiu de forma incontrolável. Em questão de meses, o que era um exército de trabalhadores tornou-se uma praga devastadora. Em vez de apenas prepararem o solo, os milhões de roedores passaram a devorar a pouca vegetação nativa que ainda resistia. E pior, começaram a roer as raízes das árvores recém-plantadas pelos programas governamentais de reflorestamento. O dragão amarelo agora tinha um cúmplice inesperado que, ironicamente, fora trazido pelos próprios homens que tentavam detê-lo. O deserto não estava sendo esverdeado. Estava sendo despido de sua última pele por milhões de dentes famintos. Diante do iminente colapso ecológico, os cientistas chineses entraram em uma corrida desesperada contra o tempo. A solução para a praga exigia uma nova intervenção drástica. Foi iniciada uma segunda onda de lançamentos, desta vez de predadores. Águias reais e lobos foram reintroduzidos em áreas específicas para tentar restaurar um equilíbrio que o homem havia quebrado. O céu do Gobi tornou-se um campo de batalha aéreo, com aves de rapina mergulhando sobre a massa de pelos, enquanto alcateias cruzavam as dunas sob a luz da lua em uma caçada frenética. A escala desse experimento biológico era sem precedentes na história moderna, uma tentativa artificial de recriar uma cadeia alimentar completa em um ambiente que já estava em agonia, transformando o deserto em uma arena de sobrevivência brutal e caótica. Relatórios de inteligência sugeriam que os coelhos não eram apenas ferramentas ambientais, mas sensores biológicos vivos. Rumores circulavam de que alguns animais haviam sido equipados com microchips,
capazes de detectar vibrações mínimas ou variações na composição química do ar subterrâneo. Seriam eles uma rede de vigilância viva para detectar testes nucleares ou movimentos de tropas. A ideia de que a China usava a biologia de milhões de seres como uma fachada para a inteligência militar adicionava uma camada de horror ético à operação. O custo era imensurável. Milhões morriam diariamente nas dunas, um testemunho do sacrifício em nome de salvar o solo. Entretanto, um relatório secreto vazado trouxe uma revelação assustadora. Os coelhos biológicos eram apenas a fase 1 de algo artificial. Quando o relatório secreto vazou, o mundo compreendeu que o sacrifício dos milhões de animais de carne e osso fora apenas o prelúdio para algo ainda mais radical e perturbador nas entranhas do deserto. A fase de transição começou no auge do caos ecológico, quando a biologia tradicional provou ser uma ferramenta imprevisível demais para os planos de Pequim. Foi nesse cenário de desespero que surgiram as primeiras unidades do chamado Exército de Silício. Pequenos dispositivos metálicos, mimetizando com perfeição a biomecânica e a agilidade dos coelhos originais, começaram a ser implantados nas dunas. Essas máquinas, revestidas com um material sintético que imitava a textura do pelo, mas escondia circuitos complexos de grafeno, moviam-se com uma agilidade inquietante, saltando sobre as areias como se possuíssem uma consciência coletiva. Diferente de seus predecessores biológicos, esses coelhos robóticos não precisavam de água e não consumiam a vegetação preciosa que ainda restava. Equipados com sensores térmicos e sistemas de dispersão de sementes por alta pressão, eles penetravam no solo onde as tocas naturais haviam sido abandonadas, injetando nutrientes sintéticos e polímeros retentores de umidade diretamente nas fendas da terra exaurida. O movimento desses novos habitantes do deserto era coreografado por satélites de última geração, criando uma rede de inteligência artificial que operava sob as areias escaldantes. As potências vizinhas, que antes temiam uma praga biológica, agora observavam com um terror renovado o surgimento de uma infraestrutura militar e ambiental fundida em uma só carne mecânica. A tensão geopolítica atingiu o ápice quando se descobriu que essa rede biotecnológica podia anular sinais de radar e interceptar comunicações subterrâneas, transformando a ecologia em uma blindagem digital impenetrável. O GOB não era mais apenas um terreno baldio, mas uma placa de circuito gigantesca, onde cada coelho artificial servia como um nó de vigilância e intervenção. O céu, por sua vez, não pertencia mais apenas às águias biológicas. Drones de alta autonomia patrulhavam as correntes de ar térmicas, monitorando o progresso da colonização sintética e eliminando qualquer interferência externa com precisão matemática. O clímax visual dessa transformação foi algo que nenhuma lente de satélite conseguiu capturar com total justiça antes que o fenômeno se consolidasse. O deserto começou a mudar de cor, mas não para o verde vibrante das florestas ancestrais ou das pradarias naturais. O que surgiu foi um tom híbrido, um verde metálico e fosco, fruto de uma biotecnologia extrema, onde o musgo geneticamente modificado crescia sobre membranas de polímeros bioinspirados. Era uma paisagem alienígena, uma biosfera fabricada que brilhava sob o sol implacável da Ásia Central com um fulgor estranhamente artificial. Os cientistas chineses, operando em bunkers subterrâneos repletos de telas de neon, assistiam à consolidação de sua obra com uma satisfação fria e calculista. Eles haviam finalmente subjugado o dragão amarelo, mas o preço foi a aniquilação definitiva da espontaneidade da vida silvestre naquele vasto território. Nesse ponto, o observador é levado a uma reflexão existencial profunda sobre o futuro da humanidade. Até onde o homem pode e deve brincar de Deus para corrigir os erros climáticos que ele mesmo cometeu séculos atrás. O projeto que começou com a soltura de animais vivos terminou na criação de um ecossistema inteiramente controlado, onde a natureza é tratada apenas como um código a ser otimizado. O GOB tornou-se um aviso sombrio para o resto do planeta. O que aconteceu naquelas províncias áridas é um laboratório para o que o resto do mundo terá que enfrentar em breve. À medida que as mudanças climáticas tornam regiões inteiras inabitáveis,
A solução da domesticação total e artificial do meio ambiente apresenta-se como a única alternativa para a sobrevivência, ainda que à custa da alma da própria terra. A revelação final é amarga e persistente. O deserto nunca foi realmente vencido ou restaurado. Ele foi apenas domesticado temporariamente por um sistema que exige manutenção perpétua. O custo humano e ético dessa empreitada será debatido por décadas, enquanto o mundo observa o nascimento dessa nova era onde o natural é apenas um simulacro. As futuras gerações pagarão o preço de viver em um jardim de metal, onde o erro de um único algoritmo pode desencadear um colapso ecológico mais catastrófico do que qualquer tempestade de areia original. O silêncio que agora reina no Gobi não é o silêncio da paz, mas o de uma sala de cirurgia onde o paciente é mantido vivo por aparelhos. O horizonte esconde segredos que a ciência oficial ainda teme explicar. Sussurros de uma terra que clama por sua antiga e selvagem liberdade. Se você sente que o futuro está sendo escrito em laboratórios ocultos e que a realidade é apenas a superfície de um jogo muito maior, mergulhe no nosso universo ligando as notificações no sininho que logo tem mais.